Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia de avançar mais um passo na exploração de Legião, a Era da Desolação. Cenário de fantasia sombria para Old Dragon, que a gente está explorando aqui no canal, capítulo a capítulo do livro, sempre tentando identificar o que for mais importante para dar aquela ideia geral para vocês de qual é a pegada, qual é a proposta do cenário, beleza? Quem está chegando agora aqui no canal, mas quer saber tudo que a gente já comentou sobre o Legião, é só se ligar aqui na nossa playlist exclusiva que concentra todos os nossos vídeos sobre esse tema. E depois, se quiser seguir na viagem junto com a gente, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então vamos lá, pessoal, para a gente começar a nossa resenha de hoje, e só para situar todo mundo, a gente vai adentrar no capítulo 3 do livro, tá? Capítulo 3 chamado Uma Viagem por Kadur. Nesse capítulo, que é um dos mais extensos, se não o mais extenso do livro, a gente vai dar uma passada geral aqui por todos os reinos, todos os impérios, todas as regiões mais importantes aqui do cenário, tá? Só para adiantar algumas coisas para vocês, o livro ele vai trazer aqui basicamente 10 regiões, 10 impérios que ele vai descrever, 10 reinos, enfim, cada um tem um nome diferente. Então, a gente vai fracionar esse conteúdo em alguns vídeos, mas só deixando o aviso logo que, comparando com o que a gente viu, né, na questão da história do cenário, esse capítulo ele também é muito detalhado, né? Então eu vou só destacar alguns pontos de cada uma das regiões, né, para mostrar para vocês o que for mais interessante, assim, para a gente ter uma ideia geral sobre cada uma delas. Vou mostrar como é que o livro organiza a questão das informações sobre as regiões, porque tem mais ou menos um padrão aí que ele segue, tá? Mas lembrando sempre que o livro vai sempre estar muito mais recheado de detalhes do que eu vou passar aqui para vocês, beleza? Aqui é só aquela visão geral, bem geral mesmo, sobre cada uma das regiões. Então olha só, pessoal, para a gente começar de fato a mergulhar aqui no conteúdo, as primeiras páginas aqui desse capítulo 3, ele vai só dar algumas informações bem gerais mesmo sobre a questão de Kadur. O que eu quero dizer com isso? Ele vai começar aqui dizendo que o continente principal, né, o continente de Rhiannon, ele tem uma divisão em regiões. Então são 5 regiões, que são as terras centrais, as terras do oeste, terras do leste, terras do sul e terras do norte. Mas essa divisão regional, ela é puramente geográfica, vamos dizer assim, tipo no Brasil, né? Quais são as regiões e tal, porque o que ele vai dizer aqui? Quais são os reinos e quais são os impérios que estão contidos em cada uma dessas regiões. Mas nada muito além disso, tanto que se vocês prestarem atenção, são parágrafos bem pequenos. Então basicamente ele está dizendo só quais reinos estão contidos aí nessa divisão regional de Rhiannon, né? Que é o principal continente aqui de Kadur. Mas eu acho interessante comentar com vocês um outro ponto aqui, olha, que ele coloca nesse quadro, os perigos para lá das muralhas. Eu já comentei aqui em algum dos vídeos da série que o livro dá a informação que Rhiannon, né, que Kadur de uma maneira geral, é um mundo extremamente perigoso, ainda mais durante a Era da Desolação, justamente por conta dos efeitos colaterais de tudo o que aconteceu antes, da questão das chagas, da quantidade de monstros, né, vagando por aí, das crias de Urzote e tal, dos filhos de Nastur, que são em uma quantidade bastante elevada. Tudo isso para justificar a alta periculosidade do cenário e provavelmente a alta taxa de mortalidade dos personagens, né? Enfim. Então aqui, nesse quadro dos perigos de Kadur, ele vai dar uma classificação, uma organização que vai se espalhar durante todo esse capítulo. Que o que é? Ele chama aqui de níveis, o índice de perigo, melhor dizendo. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só. O índice de perigo retrata a chance de um encontro hostil naquele local e possui 3 escalas de graduação. Alto, 50% de chance de ocorrer um encontro, mediano, 25% e baixo, 10%. E eu vou seguir adiante lendo mais um trechinho. Em relação à lista com os encontros para o local, o mestre pode usar o que melhor lhe convier, ou usar algum método aleatório para decidir qual encontro inserir na história. O que recomendamos é que o mestre adeque os encontros às suas necessidades e à de seus grupos, e não tenha medo de criaturas que pareçam fortes demais. Kadur é um mundo ingrato, injusto e perigoso, e ao perambular por regiões selvagens, isso deveria ficar mais do que evidente. Ou seja, tá dando aqui uma carta, né, em branco, um cheque em branco aqui pro narrador para promover quantos TPKs ele quiser, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, toda essa explicação os autores colocam para justificar o que eu acabei de falar, né? A questão da alta periculosidade do cenário. Provavelmente os personagens vão morrer muito rápido se eles não se cuidarem. E essa questão do índice de perigo, isso aqui vai estar ao longo de todos os reinos. Por quê? Eu vou mostrar depois com mais detalhes, mas só para vocês não ficarem no ar aí com essa informação. Vai ter uma seção
na descrição de cada um dos reinos, que ele vai falar dos pontos de interesse, né, dos locais ali de exploração ou coisas interessantes que tem ali naquele reino. E nesse local ele vai colocar aí esses índices de perigo e uma lista de sugestões, uma lista curta, de umas, talvez engano, 3 sugestões de criaturas que geralmente habitam ou vagam por tais regiões. Então isso você pode utilizar ali como uma sugestão, né, de que tipo de encontro aleatório colocar, ou como o próprio livro diz aqui nesse trecho que eu acabei de ler, escolha a lista de encontros que você achar mais interessante, escolha os monstros que você achar mais interessante, ou os tipos de encontro que você achar mais interessante para a sua história, e não tenha medo do nível de poder. Legião, assim como Old Dragon de uma maneira geral, né, não foi feito para ser um sistema balanceado, ou seja, nem todo encontro que você vai colocar ali está no mesmo nível de poder dos jogadores. E a proposta do jogo é essa, porque nem sempre tudo vai se resolver com combate. Então, para a gente começar aqui a nossa viagem por Kadur, né, a primeira região, o primeiro local, né, interessante que o livro vai descrever para a gente é o Império Hecatiano. O Império Hecatiano, e aqui já aproveitando para colocar um pouquinho da organização do livro, né, a gente vai ter aqui primeiro algumas informações gerais, né, sobre questão de geografia, clima, vegetação e tal, informações gerais sobre essa região do Império. Vamos ter aqui uma breve história do Império Hecatiano. Aqui o livro vai muitas vezes, ou de todos os que eu já li pelo menos, ele vai cruzar as informações de muita coisa que eu comentei lá quando eu estava falando sobre a história, né, a formação do cenário. A gente vai ver aqui o reflexo desses eventos na formação do Império ou da região que a gente tiver, né? Alguns fatos que eu não comentei lá, né, porque eu disse que tinha muita coisa mesmo, então alguns pontos mais específicos, mas para vocês terem uma ideia de como aquela região se formou, se originou e chegou na configuração que ela está atualmente. Então, basicamente, é isso que a gente vai ter. Em relação ao Império Hecatiano, o que a gente pode destacar, assim, só alguns pontos. É o maior império do cenário, é o império mais rico, e se formou basicamente através de guerras, né, conquistas, anexações e tudo mais. É um império controlado atualmente por um anão das sombras, o imperador Darrow Draet. E aqui, olha, isso também é interessante de comentar. Sempre nesses capítulos, né, nessas seções dos reinos, dos impérios, a gente vai ter várias informações nessas colunas laterais. Então aqui, algumas informações básicas, né? Quem é o imperador, quais são os idiomas, qual é a população, né? Enfim, força militar, várias coisas aqui, quantas fortificações tem. E assim, isso vai se estendendo ao longo da sessão, olha. Vai ter aqui a heráldica explicando o símbolo, né? A bandeira daquele local, sugestões de nomes, como é que funcionam as leis, o que é possível comprar lá, ou seja, diversas informações vão estar presentes aqui nessas colunas laterais. E aqui pelo meio ele vai falando, né, sobre a formação, sobre a história, sobre como é que se comporta, como é que funciona a sociedade, né, desses reinos. Então, por exemplo, um ponto importante de destacar aqui no Império Hecatiano, eles são regidos pelo que eles chamam aqui de a Lei da Prata. Olha, então aqui ele vai colocar quais são todas as leis da prata, mas basicamente, para a gente ser bem objetivo, o princípio geral de todas essas leis aqui, tal, de todos esses comandos, é o lucro pessoal acima de tudo. O Império Hecatiano, ele é um local que se caracteriza pela sua beligerância, pelas suas grandes relações comerciais com quase todos os outros reinos e impérios. Uma importante organização aqui é a Hecatombe, que é uma organização criminosa, mas é também a maior fonte de renda aqui do Império, então daí vocês já podem ter uma ideia de como é que as coisas se processam aqui. Eles são responsáveis pela produção e distribuição de drogas, sim, já falamos sobre isso aqui também em vídeos anteriores. Existem drogas de prazer e drogas de combate, né, para melhorar ali o desempenho dos guerreiros, e o Império Hecatiano é um dos grandes produtores dessas substâncias, e basicamente eles espalham isso por todos os outros reinos de Kadur, com consequências desastrosas, como vocês podem imaginar. Então, só para dar uma ideia geral, né, de tudo que acontece aqui nesse império. Olha, a gente vai ter aqui também, isso aqui é importante também, eles vão falar sempre da situação atual do Império durante a Era da Desolação. Então, quais são os pontos principais que você deve ter de atenção aqui em relação a isso? Só uma outra coisa que é legal também. O que comer? Toda a seção de local, de região, ele vai descrever aqui um prato, né, famoso, um prato principal ali de cada uma das regiões, para quem gosta de descer nesse nível de detalhe e de repente fazer a diferenciação entre um local e outro, né? Dá aquela camada a mais ali de caracterização, né, vamos chamar assim. E, isso aqui também é importante, olha, nos rumores, aqui você vai ter vários ganchos de aventura, várias coisas que estão acontecendo ali nos reinos, né, enfim, isso vai se repetir em todos eles. E pra gente fechar aqui essa primeira parte, olha, as cidades importantes, então ele vai destacar aqui
todas as cidades mais importantes, colocando a população aqui do lado. Então, só para vocês terem uma ideia, a capital imperial de Adelcoron tem 1 milhão de habitantes. E aí ele vai descrevendo as coisas da cidade, né? E vai descrevendo várias outras. Ó, cada entradinha dessa aqui é uma cidade. Então, o Império Acatiano, como é o maior, né, tem várias cidades mesmo, olha, várias páginas falando só sobre as principais cidades, né, desse império. E aqui no final, olha, mais cidades ainda. E aqui no final, isso acabou mesmo. Agora, ainda tem algumas cidades aqui, algumas vão ter mapas e tal, mas aqui, olha, é o que eu queria mostrar para vocês, os pontos de interesse, olha. Aqui a gente vai ter, não sei se dá para perceber aqui, aquela questão do índice de perigo, tá? Então ele vai descrevendo aqui quais são os pontos de interesse. Então aqui, por exemplo, agulhas rubras, o índice de perigo é alto, né? E aqui estão as sugestões de monstros, de criaturas, então montra, escorpião gigante, orques, e assim vai. Ele vai trazer aqui uma lista, que também no caso do Império Acatiano é bem extensa, com vários pontos de interesse, cada um deles com uma pequena descrição. Alguns se combinam com os rumores, né, que estão ali nas colunas laterais, e sempre trazendo o índice de perigo e as sugestões de monstros. Olha só, várias sugestões aqui de pontos de interesse, olha, as infinitas cavernas, enfim, vários locais, e alguns deles, olha, algumas fortalezas, algumas ruínas, vão trazer mapas. Isso aqui é uma coisa que vai se repetir em todas as outras seções, mas a do Império Acatiano é muito mais extensa, até pelo tamanho, né, do Império. E no final vai ter aqui uma lista de provérbios e citações de cada um dos impérios ou reinos, que também dá uma ideia geral do pensamento principal, do pensamento padrão, vamos chamar assim, que rola em cada um desses locais. Então, vou pegar algumas aqui só para exemplificar. Então, olha só. Nada é eterno. A montanha de hoje fará o deserto de amanhã. Sagaz é a árvore que fornece madeira até para o cabo do machado. Se um nobre gostou, cobre muito caro. Se um pobre rejeitou, dê a um cavalo. Então, só para exemplificar qual é a linha de pensamento majoritária, vamos dizer assim, em cada um dos locais. Seguindo adiante aqui no capítulo, a gente vai ter a próxima região, que são as terras sáfaras. As terras sáfaras, elas não são um reino propriamente dito, elas não têm um governo unificado. Então aqui essa seção ela vai falar um pouquinho da região, de uma maneira geral, destacando, claro, o que existir de mais importante, como, por exemplo, Tédralos. Tédralos é uma cidade-estado que está localizada, né, nessa região, e Tédralos é famosa porque ela produz uma substância, um metal chamado Gorgantinium, que é aplicado em armaduras, aumentando muito a sua resistência e durabilidade. Por conta desse metal, por conta dessa substância, dessa técnica, né, também, que é tudo misturado aqui, que os mestres de Tédalos desenvolveram, a cidade atualmente ela está sob cerco do Império Acatiano, porque obviamente eles querem controlar e dominar essa substância, essa tecnologia. Então, assim vai acontecendo nesse capítulo. Ele vai destacando os pontos interessantes, mas seguindo aquele mesmo padrão, falando, olha, sobre a história de Tédalos, falando aqui sobre a sociedade, como é que funciona, como é que se encontra a cidade na Era da Desolação, e com aquelas mesmas informações aqui nas barras laterais. A diferença é que, como eu disse, por não ser um reino organizado, a gente vai ter aqui, olha, subseções, vamos dizer assim. Quem mais habita as terras sáfaras? Os bárbaros tolgarianos, por exemplo. Então ele vai descrever aqui essa questão dos bárbaros, como é que é a organização deles. São 5 clãs que habitam essa região, a gente vai mostrar um pouquinho deles daqui a pouco. Olha só, o livro vai trazer aqui. O clã do urso marrom, o clã do coiote castanho, o clã do lobo cinzento, o clã do puma negro e o clã do carcaju malhado. E aqui ele vai trazer ilustrações aqui mais ou menos para a gente ter uma ideia, né, visual de como são esses clãs bárbaros, né? Então basicamente ele vai dizer aqui como é que é aquela organização tribal e tal, tem algumas cidades maiores, como é que funciona, como é que é a relação entre esses clãs, como é que é a relação entre os clãs e as cidades-estado, porque além de Tédralos temos também Arcaide, que é outro ponto principal aqui, né, das terras sáfaras. É outra cidade-estado, também aqui organizada e controlada por anões, tá? E a diferença dessa para Tédalos, por exemplo, é que os anões daqui eles conseguiram desenvolver um outro tipo de tecnologia, a tecnologia dos autóctons, que são seres criados, entre aspas, aqui como se fossem robôs ou golems ou alguma coisa assim adequado para a fantasia medieval, né? Só que essas criaturas elas são ou se tornam sencientes, tanto que atualmente elas não são consideradas mais criações, elas são cidadãs de Arcaide. Muito embora os anões ainda fabriquem novos autóctons, vamos dizer assim, eles não são mais considerados coisas, eles são considerados cidadãos, né, aqui de Arcaide. E assim vai, na mesma situação, olha, informações aqui nas barras laterais, os pontos de interesse, olha aqui algumas ilustrações da cidade, né, Arcaide é conhecida também como a cidade das escadas, por causa, né, dessa disposição delas aqui, e aquela mesma coisa, no final, principais cidades, algumas com mapas, né, ilustrações, ó,
bem... É muito detalhada também essa parte do livro, então material para explorar não falta, olha. Mesma coisa, os locais de interesse com os índices de perigo, os provérbios e tudo mais. Então assim, sempre você vai ter uma quantidade grande de informação para escolher para onde direcionar o grupo de acordo com o interesse da sua história ou dos próprios aventureiros. Avançando mais um pouco, e para a gente fechar o conteúdo desse vídeo aqui, o último local que a gente vai ver é Androuillet. Androuillet é a região que eu até acho que eu comentei um pouquinho sobre ela durante a história, porque é aqui que ocorre toda aquela parte, ou o início, né, da jornada da Santa Chandra, né, que casa com o rei aqui, o ex-rei, né, de uma daquelas graças e tudo mais. E aqui é que se origina a tal da Guerra do Cisma, que eu comentei lá, né, que a igreja se divide em outras três, que é o que existe atualmente aqui. E Androuillet, originalmente era uma cidade-estado, e que acabou evoluindo, né, se tornando cada vez mais poderosa, e se tornou um reino. Então, hoje, Androuillet é um reino conhecido também como Reino Vermelho, e aqui a organização do poder é mais ou menos o seguinte: existe aquela figura central, né, do rei, mas ele supostamente é um eleito pela deusa, ou seja, a deusa que vai determinar quem é o rei e tudo mais. E aqui também é a sede atual, né, da Igreja dos Patriarcas, que é uma das que se formou depois da Guerra do Cisma, depois daquela divisão lá que começou quando a Santa Chandra morreu. De resto, a gente vai ter as mesmas informações básicas aqui, né? A questão da geografia, do clima e tal, a história, contando tudo isso que eu falei aqui com mais detalhes, né? Como é que funciona a sociedade, qual é a influência, né, da igreja lá. Aliás, aqui, olha, tem um ponto interessante que eu esqueci de mencionar, mas também tem em todas as regiões. Como é que funciona a questão das drogas lá, qual é a influência negativa que elas causam, de que maneira elas chegam lá. Feiticeiros, se eles são muito mal vistos ou mais ou menos mal vistos naquela região, a gente comentou sobre isso já em vídeos anteriores. Falei também aqui em algum ponto que existe ainda no cenário aqui de Legião a questão da escravidão, e você escolhe como você vai lidar com isso no seu jogo. Então cada região vai trazer um tópico também falando sobre isso, se existe ou não naquele local e como é que as coisas se processam lá. E de resto é aquilo que eu tinha mencionado, qual é a situação atual, os rumores, né, cidades importantes, o famoso já o que comer aqui, né, os pratos e tudo mais. Então assim, como eu disse, todas as regiões vão ter uma vasta gama de informações, várias mesmo cidades, vários pontos, ou seja, quem gosta de jogar para descobrir o cenário, para explorar o cenário, olha, alguns mapas também, certamente vai ter muito trabalho, vamos dizer assim, né, para percorrer tudo que Legião tem a oferecer. Porque cada uma das regiões vai ter muita, mas muita informação mesmo. Olha só, cada pontinho desse vermelho aqui é um local de interesse. Ou seja, cada ponto desse pode se tornar o objetivo de uma campanha, de uma história ou até mesmo de uma one shot. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Fechamos aqui mais um capítulo de Legião. Espero que vocês estejam curtindo a jornada. Nos próximos vídeos vamos continuar explorando aqui os impérios e as regiões do cenário. E quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário e a gente se vê na próxima resenha.